é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Meu Deus, Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Boa noite, eu gostaria de saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E para meditarmos nesta noite, gostaria de ler o Salmo 32, o versículo 1, o 5, o 7 e o 8, que diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Quando nós lemos esse Salmo 32, nós entendemos a situação de um rei, um grande rei, o rei Davi, reconhecendo que tinha pecado, reconhecendo as suas dificuldades diante do Senhor. E ele diz nesse salmo que ele está confessando a Deus a sua iniquidade. E Davi, reconhecendo que ele tinha pecado, ele diz que quando ele entrega ao Senhor, ele fica feliz. O seu coração, ele se alegra. Quando nós admitimos o nosso erro, quando nós não escondemos as culpas, os problemas que nós temos e depositamos aos pés do Senhor, nós ficamos felizes. Porque quem não faz isso sofre. Sofre. A palavra do Senhor diz que sofria muito esse rei ao não confessar os seus pecados. Porque é melhor viver uma vida de obediência a Deus, porque o pecado, na verdade, não compensa, queridos. E ao lermos o versículo 8, onde Deus fala: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho, eu vejo o amor de Deus para com as nossas vidas. Ele está querendo instruir a minha vida, instruir a sua vida no caminho certo. Ele quer nos instruir
para o caminho que nós devemos seguir. E o mais importante ainda, sobre o olhar de Deus. Sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Por isso, querido, mantenha-se ligado a Deus. Mantenha-se na presença do Senhor. E Ele vai estar conduzindo a sua vida. Ele vai estar instruindo a sua vida. Ele vai estar ensinando a sua vida o caminho correto de você seguir. E mais, os olhos do Senhor estarão cuidando de você, cuidando da sua vida, cuidando da sua família. Amém, queridos? Que essa palavra possa ficar no seu coração e saber que nós temos um Deus que nos cuida, nós temos um Deus que nos orienta e que nos leva para o melhor caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu gostaria de orar também. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua presença e ter a tua palavra como caminho para as nossas vidas. Obrigado, porque nós compreendemos que o Senhor quer nos instruir, quer nos orientar e debaixo do olhar do Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo, que nos deu a vida, e Ele é o caminho a percorrer. É através de Jesus que um dia nós chegaremos na sua presença. Por isso nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que vocês possam dar o melhor louvor para o Senhor nessa noite. Amém? Tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim.
Jesus, eu só tenho a ti. Nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele
iniquidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus além de ti. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Uma boa noite a todos. Eu convido a você a termos um momento de oração e que Deus possa te abençoar com a sua palavra nessa noite também. Senhor Deus, obrigado porque podemos receber como graça a tua, ouvir a tua voz, receber a tua palavra que fala a tua vontade, sabendo que a tua vontade sempre será melhor para a nossa vida, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não consiga explicá-la, mesmo que a gente não consiga sentir, Deus. Pela fé, sabemos, cremos e confiamos de que Tu estás à frente na nossa vida, em toda circunstância. E pedimos que, nesse momento, fales essa Tua vontade para cada um de nós e que ela possa estar presente a cada dia, lembrando em nossos pensamentos, nosso coração, sobre essa palavra que Tu queres nos deixar, Deus. Assim a gente ora e entrega este momento aos Teus cuidados. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, meus queridos, queremos continuar a nossa temática que fala sobre uma vida de fundamento. Como nós falamos no culto passado, todos nós precisamos de um alicerce, uma base que permaneça inabalável, principalmente quando nós somos abalados, quando a nossa estrutura de vida é atingida. E geralmente, quando a gente percebe que aquilo que nós temos como expectativa de nos ajudar não consegue ajudar, é que a gente percebe que nós precisamos realmente de algo que é muito mais forte, muito mais poderoso do que qualquer coisa que nós podemos ter na nossa vida, ao nosso redor. Porque essa base, esse fundamento, como a gente ouviu, é Deus. Deus que não se abala. E para que a gente tenha essa base, a gente consiga construir esse relacionamento com Deus, nós falamos sobre 3 elementos. A partir do texto de Atos 2:42, onde fala que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão a partir do pão e nas orações. Ou seja, é na palavra de Deus, na oração e por meio da comunhão que nós encontramos aquilo que nos ajuda a ter essa base na nossa vida, a ter esse fundamento que é Deus, do qual realmente nós precisamos. No culto passado, então, falamos sobre o primeiro elemento, a palavra de Deus, que nós encontramos na Bíblia. Quando nós lemos, quando nós ouvimos, Deus fala. E como também foi destacado, quando Deus fala, algo acontece. Porque a sua palavra é viva, porque a sua palavra é um verbo que provoca uma ação e uma reação. Nesse sentido, nós precisamos dela a cada dia, para saber o que Deus quer fazer na nossa vida, o que Ele quer falar. Hoje nós queremos falar sobre o segundo elemento, que é a oração. A oração como algo que nos leva para perto de Deus.
Talvez o elemento onde nós temos uma maior intimidade com Deus, como jamais algo poderia nos conceder. Porque a oração não é palavras bonitas que nós podemos dar. De repente pensando em outras pessoas quando estão orando junto conosco. Não, a oração não são para pessoas, é para Deus. Então não tem a ver com palavras bonitas, porque Deus não se importa com isso. Não são frases decoradas que nós repetimos como palavras mágicas, pensando que Deus então vai me atender dessa forma. Não. Oração é conversar com Deus. E conversar é poder colocar diante dele a nossa vida, os nossos sentimentos, aquilo que aconteceu, aquilo que nós fizemos, os nossos medos, as nossas tentações, os nossos desejos e anseios. Nós podemos expressar aquilo que muitas vezes talvez a gente não pode e que a gente guarda no nosso particular. Isso é orar, onde nós falamos e ouvimos Deus falar. E dessa forma, a oração, a gente deve entender que ela quer construir um relacionamento com Deus. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas a base de qualquer relacionamento que nós podemos ter com alguma pessoa é a comunicação. Vocês podem observar que, na maior parte das vezes, entre conflitos e brigas, numa família, entre casais, pais e filhos, geralmente está a falta de comunicação. Ou um diálogo distorcido, disfuncional, que não está ajudando a conseguir pensar como um só corpo, né? Como membros de uma mesma família. E por isso, quando um casal, quando uma família, quando nós queremos em qualquer relação sair ou não entrar em crise, nós precisamos trabalhar essa área. Porque um relacionamento que não tem diálogo, ou um diálogo distorcido, leva à mornidão. E mornidão é algo que significa sem vigor, sem energia, sem forças. E assim, meus queridos, nós temos que entender uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Quando não existe diálogo, não tem vigor, não tem energia, não tem força. E por isso nós precisamos da oração. Quando a gente lê o texto de Atos 2:42, um detalhe bem importante, tanto para a palavra de Deus, a oração e a comunhão, que a gente quer falar semana que vem, ali no início está descrito que os primeiros cristãos, a igreja primitiva, perseverava nesses três elementos. Ou seja, eles insistiam, eles se dedicavam. E quando a Bíblia fala agora especificamente sobre perseverar em oração, ela está dizendo, por um lado, que nós temos que continuar orando, não parar, porque ela entende como sendo algo vital para a fé cristã. Então persevere, insiste, continue, se dedique, não pare. Mas, por outro lado, também ela pode entender como situações, fatores, obstáculos que podem dificultar a oração na vida de um cristão. Que pode até mesmo, muitas vezes, levar alguém a deixar a oração de lado, negligenciar, pensar, bom, qual é o motivo, o objetivo? Precisamos? Sim, não. E por isso ela fala, persevere, não desista, volte, faça. Quando você analisa a tua vida de oração, você poderia dizer de que forma você precisa perseverar. No sentido de, não, eu estou continuando e não vou desistir, ou, pois é, eu preciso voltar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar essa conversa com Deus, esse momento. Qual é a maneira que você precisa perseverar? E eu gostaria de encorajar, incentivar e motivar a nossa vida de oração. Independente se nós pensamos que tem que ser de manhã, antes das refeições, ou antes de dormir, sozinhos, ou em meio a algum local que nós estamos, com mais pessoas,
Não importa, mas eu quero encorajar a nossa vida de oração a partir de 4 momentos, 4 tipos de orações que a Bíblia nos relata. Pelo menos 4, com certeza a gente encontra muito mais. Mas não entenda isso como 4 formas, pensando como se fosse um modelo, né? Essa é a oração certa, assim a gente tem que orar. Não, mas como objetivos, momentos que nós estamos vivenciando e por isso a gente ora. E por isso a gente expressa os nossos sentimentos a Deus. E o primeiro deles, eu convido vocês a nós abrirmos a nossa Bíblia para saber qual é, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6, está escrito o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, nesse texto nós encontramos um primeiro momento, objetivo, tipo de oração que nós podemos ter como proveito para conversar com Deus, que está relacionado com petição, que significa literalmente o ato de pedir. Aqui nós lemos o que Paulo escreve em relação a não andar ansioso e preocupado, ao invés disso, coloca aquilo que te deixa dessa maneira diante de Deus. Peça aquilo que traz uma preocupação na tua vida e ore conversando com Deus a esse respeito. Eu coloquei e escolhi a petição como a primeira das 4, porque é o que mais aparece. O que mais nós fazemos na oração é pedir. Nós pedimos muito. E ouvindo e pensando desse jeito até parece que é errado, né? Mas na verdade não é. Porque nós sabemos e também podemos ler que na Bíblia o próprio Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos pedir. Certa vez até falou que nós não recebemos porque não pedimos. Também ele ensinou aos seus discípulos como pedir. Não no sentido da forma, de palavras, mas na intenção, no objetivo. Porque Deus sabe a diferença entre necessidade e desejo. Será que nós sabemos? Porque o que Deus não é aquele gênio da lâmpada. Como se a gente o buscasse e Ele estivesse aí para nos conceder os desejos, né? Os 3 pedidos a partir dos nossos desejos, a partir somente da nossa vontade. Mas nós vivemos numa época, num contexto, em toda essa situação, onde, sem dúvida nenhuma, nós temos muito a pedir a Deus. O que você precisa pedir a Deus? O que você precisa colocar diante da sua presença? O que você precisa falar para Ele? O que você sente falta? O que te preocupa? O que te deixa ansioso? O que você pediria nesse momento? Bom, um dos motivos que faz com que a petição torne a oração importante, nos leve então a conversar com Deus, é porque quando a gente pede, nós estamos reconhecendo a nossa dependência a Deus. Existe uma série de coisas, elementos na nossa vida dos quais nós sabemos, mesmo muitas vezes vivendo como se a gente não soubesse, que se Deus não dá, nós não recebemos. Existiu uma mulher chamada Ana, no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, que quis ter muito um filho. Então lá, no texto do 1º capítulo, a gente lê que ela não somente ora, mas ela suplica. Não só um pedido, mas ela implora a Deus por essa graça de poder dar um filho. E Deus concede o filho a ela. Bom, nós podemos pensar então, é uma coisa natural, engravidar, ter filhos, mas para Ana não foi assim. Outro exemplo, podemos pensar que as questões climáticas são normais. Sol, chuva, frio, calor, né? Há uma chuvinha, uma coisa mais natural do mundo. Bom, semanas atrás nós estávamos provavelmente orando por uma chuva, porque ficou um bom tempo sem. Se Deus não permitir, não vai acontecer.
Às vezes a gente pensa, não, eu vou sair de casa à noite e novamente eu volto, nos encontramos, família, mas nem sempre a gente para pensar que isso pode talvez não acontecer, se Deus assim permitir ou não permitir. Portanto, muitas das coisas das quais nós necessitamos, sem as quais a gente não viveria, Deus é quem nos concede. E nesse sentido, nós dependemos dele. Um outro motivo é para a gente não viver ansiosos, preocupados. E aqui nesse texto fala de uma forma interessante para a gente pensar a respeito, porque não tem como a gente não ficar com um pouco de ansiedade, pelo menos um pouco preocupado, faz parte. Mas aqui diz, não devemos andar, viver com isso. Porque aí a gente acorda, a gente trabalha, a gente vive, a gente come, a gente dorme desse jeito, nesse estado. E aí parece que não é mais vida, porque a gente sempre está acelerado, sempre está lá na frente, sempre com aquela expectativa, sempre com aquele receio, aquele medo. Talvez você consegue perceber que tem sido esse o teu estilo de vida, e não precisa ser. Por isso, nós podemos e devemos pedir, para colocar diante de Deus aquilo que muitas vezes está tomando o espaço dos nossos corações. Um outro motivo para a gente reconhecer a soberania de Deus. Na verdade, em todas as orações, nós deveríamos, pelo menos de uma forma consciente, entender que deveria ser feito pensando, seja feita a tua vontade. Não a nossa vontade. A vontade de Deus. Porque nós podemos pedir, mas será que Deus vai responder da forma como nós esperamos? Ou vai responder aquilo o qual nós estamos pedindo? Nós temos um exemplo também de pedido no Novo Testamento, mas com um resultado, um final de história diferente do que foi da Ana. Ana recebeu uma resposta de Deus conforme aquilo que ela pediu. Deus respondeu com um sim para ela. Mas, em 2 Coríntios, nós lemos o relato do apóstolo Paulo, o tão conhecido apóstolo, que por 3 vezes ora a Deus, pedindo para que este tire dele o que ele chama de espinho da carne, talvez uma doença, uma enfermidade, uma dificuldade, uma tentação. O texto não traz detalhes sobre isso. E Deus não concede a cura, não concede esse livramento. Mas interessante que aí Paulo escreve uma resposta de Deus a esse pedido. Deus disse a Paulo, minha graça te basta. Ou seja, com isso Paulo entendeu que na verdade ele já recebeu muito de Deus. Muito mais com certeza do que ele mesmo afirma, certa vez, do que ele merece. E nesse sentido, ele depende da soberania de Deus. E assim, meus queridos, nós podemos falar com Deus e colocar os nossos pedidos diante de sua presença. Um segundo motivo, momento, do qual então nós oramos a Deus, nós podemos ler em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, está escrito: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Aqui nesse texto nós lemos um exemplo de uma oração de intercessão. Interceder significa pedir em favor de alguém, ou servir de intermediador. É isso que significa quando nós oramos por alguém, quando nós fazemos uma oração de intercessão. A gente serve de intermediador, somos servos de uma pessoa, mensageiros que levamos algo de alguém para Deus. E interessante perceber que também a oração de intercessão, ela é uma petição, nós estamos pedindo, só que a diferença é que não pedimos para nós, mas pedimos por uma outra pessoa no lugar dela. A gente lê na Bíblia, e com isso a gente pode também pensar, a Bíblia ensina que graças a Jesus Cristo, hoje nós temos livre acesso para nós mesmos levarmos os nossos pedidos diante de Deus. Somos sacerdotes
do reino de Deus. Então, por que orar por alguém? Por que interceder? Eu pergunto a você, por quem você tem orado? Ou por quem você ora? Ou por quem você entende que precisa começar a orar? Por quê? Porque você orou, porque você ora, porque você entende que tem que orar. E eu tenho certeza que cada um tem as suas particularidades. Com certeza uma resposta muito pessoal, que nos mostra que há uma grande necessidade em muitos casos, em muitas situações. Por exemplo, nós podemos orar por alguém que está impossibilitado de fazer isso, impedido, ou alguém que não acredita em Deus, que não ora por si. Nós podemos também orar por pessoas que talvez naquele momento, por alguma situação, se sentem abaladas e não conseguem orar. Podemos orar por essas pessoas. Ou podemos orar por alguém para mostrar a elas que elas estão sendo carregadas. Como é bom quando a gente sabe e sente as pessoas orando por nós e quando a gente se sente carregado por elas. De acordo com algumas das experiências que eu tive durante o meu ministério, eu poderia dizer que existem pelo menos duas situações que podem dificultar a oração de intercessão, de nós continuarmos ou orarmos por alguém. A primeira delas é quando a gente ora, e parece que não vê mudança, não vê resultado, não vê acontecer aquilo o qual nós pedimos a Deus por alguém. A gente já viu familiares dizendo, fazem anos que eu oro por um filho, uma filha, um marido, um cônjuge, um amigo, e estou cansado. E aí as pessoas pensam em desistir. Se você já passou por isso, ou talvez você esteja numa situação dessas, lembrando de alguém, o qual você se questiona, será que vale a pena continuar? Eu digo para você, não desista. Não pare de orar por essa pessoa. Sabe por quê? Porque pode ser que ela só tenha você para orar por ela. E se você parar, talvez ela não tenha mais ninguém que faça isso por ela. Um segundo motivo que pode nos levar a desistir de orar por alguém é quando as pessoas falam e nós entendemos que nós só temos a oração. Não tem mais nada que fazer, então somente podemos orar. Como se fosse só a oração. Por exemplo, em casos onde de repente o médico pode estar dizendo a respeito de uma situação grave de alguém, não há mais nada o que fazer, só orar. Ou quando a gente vê alguém que precisa de ajuda e a pessoa não quer ser ajudada, e a gente se sente impotente, pensa, puxa, eu vou só orar, só poder orar. Se de alguma forma e por algum motivo você pensa assim, está se sentindo dessa forma e é tentado a não querer continuar orando, seja por quem for, entenda que nós não temos somente a oração não é a única coisa que nós temos, mas é tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. Como fala num texto de 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem parar, sem cessar. O próprio Jesus Cristo, em João 17, intercedeu por seus discípulos e por todos os cristãos, servindo como exemplo de alguém que intercede e não deixou de fazer isso, e assim também nós podemos fazer. Um terceiro momento, tipo de oração que nós podemos então aproveitar para conversar, expressar os nossos sentimentos a Deus, nós encontramos no Salmo 92, versículo 1 e 2. O Salmo 92, versículo 1 e 2 está escrito o seguinte: Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Aqui nesse texto, por meio desse relato bíblico, nós encontramos
um momento onde a gente pode expressar, através da oração, os nossos sentimentos a Deus, a partir de algo que talvez até a gente pode fazer pouco, que é uma oração de gratidão, oração de louvor, oração de adoração. Será que nós temos mais motivos para pedir ou agradecer? Bom, como eu disse no início, nós estamos passando por uma fase onde a gente tem muito o que pedir. Mas o que nós temos a agradecer? Nós temos algo para agradecer? Você tem? É interessante pensar que nós podemos, em alguns momentos, não ter nada para pedir. Talvez você já passou por isso, não sabe, não tem nada em específico. Mas nós temos sempre algo, com certeza, para agradecer a Deus. Mas talvez alguém possa pensar como ser grato, como pensar em louvor, adoração, nessa época que nós estamos vivendo, com toda essa crise que está gerando essa pandemia. Como pensar em ter um coração contente e satisfeito quando muitas vezes não recebemos nem aquilo que nós precisamos? Bom, vocês percebem como é fácil nós cairmos para esse tipo de fala, esse tipo de sentimento, com os pensamentos, negativismo, pessimismo, reclamando, murmurando. É quase uma tendência, é quase automático. Eu lembro de momento onde a gente teve, em outro local, outra comunidade, num grupo de estudo bíblico, a gente falar sobre esse assunto, oração de gratidão. E o desafio, o exercício no final, era a gente fazer pequenos grupos e praticar a gratidão na oração, somente agradecer. E o engraçado é que a maioria depois relatou, olha, eu comecei a agradecer quando via, eu estava pedindo. Automático, sabe? De uma forma inconsciente. Eu volto a afirmar, não tem nada de errado em nós pedirmos, mas nós precisamos aprender a exercitar a gratidão na nossa vida. Pelo menos por 3 motivos eu poderia dizer que nós precisamos fazer isso. Em primeiro lugar, porque quando a gente agradece, a gente reconhece as bênçãos de Deus. Quais são as bênçãos que Deus tem dado a você? De que forma Deus tem te abençoado? A gente deseja isso como cristãos. Deus te abençoe. A gente tem uma tendência de pensar muitas vezes em bênção como coisas materiais, porque para nós é mais fácil, né? Quando algo é palpável. Mas eu gosto de pensar em bênção como aquilo que nós não podemos conquistar, adquirir, ter, se não é a mão de Deus. Bênção como um presente, bênção como uma graça, porque tem muitas coisas que nós até podemos achar que conseguimos realizar, fazer sem Deus, achamos, mas outras que não. Como a gente ouviu antes, o tempo, a chuva, a vida, o sustento e tantos outros elementos que fazem parte da nossa vida. Em segundo lugar, porque agradecer ou reclamar é um hábito. Qual é o seu hábito? Você é uma pessoa que agradece mais ou que reclama mais? Quanto menos tempo a gente se ocupa para agradecer, mais tempo a gente tem para reclamar. Quanto menos espaço nós preenchemos o nosso coração com gratidão, mais espaço tem para a infelicidade, para o descontentamento. Por isso nós precisamos exercitar a gratidão para que seja um hábito. Vocês percebam como muitas vezes a gente vai para o outro lado, para o outro caminho. Em terceiro lugar, terceiro motivo, que a gente precisa agradecer porque isso nos faz sentir melhores. Experimente trocar palavras, pensamentos, intenções que levam você a criticar de uma forma negativa, a reclamar, por contentamento, por satisfação, por gratidão. Eu tenho certeza
E isso a gente sabe, como a gente fica de mau humor, como a gente fica triste, como a gente fica ansioso, quando a gente realmente só olha para aquilo que nós não temos, aquilo que falta, aquilo que está errado. Eu tenho uma insatisfação com a nossa nação, o nosso jeito brasileiro de ser. Claro, não é só a gente, mas parece que a gente identifica mais isso no nosso povo, no sentido de que muitas vezes a gente parece que torce contra o nosso país. Vamos pegar um exemplo bem simples aí, futebol, seleção brasileira. Num jogo, goleada, jogo bonito, e todo mundo gritando olé, feliz, empolgado. No próximo jogo, ganhou, mas não jogou tão bonito, ou empatou, já começa a vaia. Para nós parece que é 8 ou 80. E a gente precisa entender que nem sempre nós vamos passar por situações que realmente nos agradam. Vamos ter o que nós realmente queremos. Por isso, nós precisamos exercitar a gratidão para que espiritualmente e emocionalmente a gente possa se sentir mais saudável. Por último, meus queridos, um quarto momento onde a gente pode orar a Deus, nós lemos em Provérbios 28, 13. Em Provérbios 28, 13 está escrito: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aqui nós podemos falar sobre confissão de pecados. Uma oração onde a gente confessa os nossos pecados. Também é uma petição, também é um pedido, mas com um objetivo e uma intenção diferente. Através da oração de confissão de pecados, nós estamos admitindo, reconhecendo as nossas falhas. Aquilo que muitas vezes quer tirar nós do caminho que nos leva à verdade, à vida, e que traz o engano, a mentira, a destruição. Por isso nós podemos confessar os nossos pecados a Deus, falar com Ele sobre eles, compartilhar, reconhecer. É interessante a gente lembrar do Salmo 139, onde fala que Deus sabe todas as coisas, o que pensamos, falamos, fizemos, sentimos. Deus sabe os nossos pecados, mesmo quando nós não confessamos eles. Deus sabe as nossas intenções, mesmo que as outras pessoas não saibam. Deus sabe aquilo que nós queremos dizer, mesmo antes de falar. Então você pode perguntar, para que confessar a Deus se Deus já sabe tudo mesmo? Porque, em primeiro lugar, nós precisamos admitir que nós temos falhas, que nós podemos fazer mal a pessoas, a nós mesmos, atentar contra o outro e contra a gente mesmo. Nós podemos ser aqueles que acabam sabotando a própria vida. E quando a gente admite, a gente percebe e reconhece que nós precisamos, como segundo motivo, perdão. Nós precisamos confessar pecados para pedir perdão, para aprender a pedir perdão, para aprender a perdoar. Poderia até falar que a primeira pessoa que precisa ser perdoada, quando a gente confessa os pecados, sou eu mesmo. Às vezes a gente fala com Deus, talvez resolve alguma coisa, uma pendência que envolva outras pessoas, mas não consegue se perdoar. Por isso nós precisamos aprender, e isso nós conseguimos quando confessamos e quando dialogamos com Deus. Em terceiro lugar, porque nós precisamos nos desarmar. Aqui fala, quem esconde os seus pecados não prospera. Muitas vezes a gente esconde, a gente guarda, coloca na manga. Aquele pecado de estimação, aquele qual eu falo, não, esse eu ainda preciso. E a gente vive tentando enganar a si mesmo, achando que isso não vai atrapalhar, isso não vai trazer alguma consequência difícil na nossa vida. Mas quando a gente faz isso, nós podemos não ser abençoados, porque muitas vezes a gente guarda coisas ocultas que não fazem bem para ninguém. Quais têm sido os teus pecados? Podemos falar dessa forma, pecados.
Muitas vezes a gente usa outros termos, né, para deixar isso um pouco mais leve, mas não, a Bíblia fala de pecados, que significa errar o alvo. Quem é o nosso alvo é Deus, porque é Ele quem gera a vida, é Ele quem dá a vida eterna, é Ele onde nós temos a continuação da vida. Então, quando nós pecamos, nós saímos desse propósito. Quais são os teus pecados? Às vezes a gente se importa mais com os pecados dos outros e nos esquecemos dos nossos. Mas eu e Deus sabemos quais são. Você sabe. Nós sabemos. E por isso nós podemos confessar, admitir, reconhecer, para mudar a nossa vida, mudar o rumo, mudar os caminhos. Você quer isso para você? Então, confesse, converse com esse Deus que tem uma misericórdia infinita. Então, assim a gente finaliza com esses 4 momentos, objetivos, intenções que nos levam a conversar com Deus. E eu quero dizer a vocês que é o que nós precisamos. Nós precisamos orar, porque nós precisamos de Deus, porque nós precisamos falar o que nós temos guardado, porque nós precisamos nos desarmar, porque realmente, muitas vezes, é o que nós podemos fazer. Eu quero, nesse momento, convidar a todos vocês a darem a atenção que vocês podem dar para um momento muito específico de oração. Eu não sei como você está se sentindo diante da circunstância. A gente fica numa confusão, não sabe o que vai acontecer, não sabe como vai terminar. Eu sei. Ansiedade, preocupação, medo, raiva, indignação, são tantos sentimentos. Por isso, vamos orar. Você quer ficar de joelho? Fique. Você quer abraçar a pessoa que está ao teu lado, dar a mão? Faça isso. Você quer chorar? Você quer falar em voz alta? Você pode fazer. Você quer confessar pecados? Faça isso. Você quer louvar, agradecer? Não deixe de aproveitar esse momento. Você quer pedir? Você quer colocar alguém diante desse Deus que ouve as nossas orações? Eu quero te convidar a fazer e terminar dessa forma o momento da palavra. Orar, clamar, chorar, pedir, louvar, adorar, exaltar esse Deus que, mesmo sabendo que eu não mereço, Ele se entregou e estende a sua mão para nós sempre. Convido você a baixarmos nossas cabeças e fazermos a nossa oração. Senhor nosso Deus, queremos pedir que Tu ouça o nosso clamor, recebas os nossos sentimentos, o nosso estado, como nós temos vivido, Senhor, e o que nós temos trazido até então, carregado, para muitos talvez um fardo que está sendo pesado, Senhor. Pedimos, louvando e adorando Teu nome, porque nós podemos confiar em Ti, nós podemos colocar tudo diante de Ti, sem julgamento, sem condenação, mas com muito amor, do qual somente encontramos na Tua presença, Deus. Ouça as nossas orações, receba o nosso clamor. Temos preocupações, temos medo, oramos por nosso país, oramos por nossa cidade, por nosso povo, nossa comunidade cristã, nossas famílias, por nossas autoridades, pela política do nosso país. Oramos por essa questão da pandemia, pela saúde das pessoas. Oramos também pela questão econômica, pelo trabalho, Senhor, pelas faltas talvez que muitos estão tendo, seja em qual área for, porque pode ser também espiritual, pode ser relacional. Pessoas podem se sentir agora também com isolamento, onde pode ainda acontecer, se sentirem sozinhas. Por isso, Senhor, visita com Teu Santo Espírito a cada um
que está orando, que está colocando e derramando a sua vida diante do teu altar, Senhor. E que no próximo louvor nós possamos cantar, de fato, uma palavra que nós temos, onde tu falas a cada um de nós aquilo que realmente é difícil, reconhecer, te adorar, te buscar, mesmo quando a gente tem alguma escassez em algum elemento do nosso viver, Deus. Que independente da situação, da circunstância, dos sentimentos, que pode muitas vezes nos levar a uma vontade contrária, a gente não deixe de te adorar, Deus. Não deixe que as pessoas se esfriem, não deixe que as pessoas te abandonem, porque isso não tem a ver com igreja, não tem a ver com lugar, não tem a ver com portas fechadas ou abertas, mas com meu coração aberto ou fechado. Quebranta, Senhor, porque somente tu podes fazer isso e nós confiamos em ti, através dessa palavra que nós queremos também levar adiante nessa semana. Fica conosco e nos abençoa no restante desse culto. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Meus queridos, desejamos que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês. Que tudo que a gente experimentou nesse culto possa ser levado para o fim da noite, para o início da sua semana.
Deixamos também à disposição a conta bancária, se você quiser fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, e que Deus também te abençoe nesse sentido. Que Deus esteja contigo, que Ele te visite a cada dia, desde o amanhecer até o anoitecer, e que assim Ele coloque no teu coração a vontade e o desejo, mesmo quando a circunstância não mostra isso, de adorá-lo e exaltar Ele como sendo o Deus na nossa vida. Deus te abençoe. Uma boa noite, uma abençoada semana.